Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, gente, o Conversa de Classe para mim é com emoção, porque eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente tem contato aí já há alguns anos, nunca foi um contato direto, mas ela sempre esteve presente aí na minha vida, em vários momentos, em várias ações que acho que me fortaleceram para ser a professora que sou hoje. E eu não posso negar, gente, que foi a convivência, né, com pessoas como a Ana Lígia que me inspiraram a fazer jornalismo, que é o curso que eu estou estudando hoje em dia, né? Nosso tema de hoje é jornalismo e educação. E eu sou fruto disso e tenho certeza que é uma combinação fascinante, mas que bom ter aqui a Ana Lígia para contar um pouquinho para a gente. Ana Lígia, você é jornalista e é pedagoga, meu sonho atual, né? Vou me formar aí nas duas pontas, e certamente você tem uma perspectiva única de educação. Eu gostaria de saber como que você enxerga a relação entre o jornalismo e a educação e qual é o papel do jornalismo na formação dos estudantes hoje em dia. Ana Lígia, bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra. É um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz de saber dessa sua conexão com as duas áreas, né? Educação e jornalismo. Eu considero que são áreas muito complementares e que vai ser muito bacana te acompanhar, continuar acompanhando essa sua trajetória que já é tão rica. Estou curiosa aí pelos próximos passos. Super obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com você, de conversar com o seu público, né? Muito bom. Bom, eu considero realmente que jornalismo e educação têm muito a ver, assim, eu acho que ambos criam impactos na sociedade de maneiras diferentes, né? Então, o professor, ele atua com um grupo específico de indivíduos e, lógico, que ele tem um impacto muito mais profundo naqueles indivíduos, mas o jornalismo, se bem feito, também tem um impacto formativo em grupos maiores, né, menos controlados, mas ele também está formando essa sociedade, né? Ele está levando opinião, ele está levando informação, ele está levando uma série de questões que colaboram para que essas pessoas evoluam, se desenvolvam, aprendam coisas também, né? A gente aprende um tanto de coisas com o jornalismo. Lógico que é um aprendizado diferente, né? O jornalista não está ali te ensinando coisas tão profundas quanto um professor consegue, mas ele está, assim, ensinando, trazendo informação, trazendo conteúdos que também são úteis, com um alcance maior, então ele chega a mais pessoas, mas com um impacto menor do que o do professor, né? Então, em cada uma dessas frentes, você tem um balanço diferente aí entre alcance e impacto. E o jornalismo, eu considero muito relevante o trabalho do jornalismo para a formação das crianças, dos adolescentes e da sociedade como um todo, né? Como um todo. O jornalismo, ele tem que ter, e você está fazendo a faculdade, você deve estar aprendendo isso também, mas o jornalismo é pautado pela imparcialidade, que é ouvir todos os lados envolvidos numa determinada história, numa determinada situação, e aprender a apresentar esses vários lados para quem está lendo ou consumindo ali o seu conteúdo, né? Então, ele deveria colaborar para que as pessoas tomem suas próprias decisões, né? E nesse sentido, com a imparcialidade, ele colabora para que a gente também conheça opiniões diferentes das nossas, né? Então, ele é importante para que a gente tenha uma sociedade mais democrática, uma sociedade que sabe se ouvir, que sabe ouvir sobre opiniões diferentes das delas, que tem, para mim, isso tem muito a ver com as competências da BNCC, por exemplo, né? A BNCC fala sobre a importância da gente aprender na escola a conviver em sociedade, a ouvir o outro, a expressar as nossas ideias, né? Fala sobre tudo isso que, para mim, tem muita ligação com o jornalismo, né? Nem sempre a gente encontra todas essas características no jornalismo, mas a essência do jornalismo é essa. E nessa essência, ele colabora muito com a formação da nossa sociedade
toda e também das crianças e dos adolescentes. Sabe, Ana, estava aqui te ouvindo falar, né? E eu sempre conto aqui para o nosso público que é um público misto. Nós temos tanto docentes que nos acompanham, quanto estudantes também de graduação, não necessariamente de licenciaturas, mas que podem vir a se tornar professores, né? E um dos objetivos aqui do Conversa de Classe é a gente conseguir mostrar outras perspectivas da pessoa que está envolvida com educação, né? Desde o professor, da professora que está lá no chão da sala de aula, até outras pessoas que também contribuem de várias maneiras para a educação, como também de áreas correlatas, né? Eu sempre falo isso aqui para o pessoal, porque a gente tem descoberto, né, o quanto a educação tem várias facetas, e está aí uma faceta também importante que você está trazendo na sua fala, né? Você foi finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo com uma reportagem sobre educação na região amazônica. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho para a nossa audiência sobre essa experiência e como que ela influenciou a sua visão sobre os desafios educacionais em contextos diversos. Eu adoro relembrar essa história e essa experiência foi muito impactante para mim, assim, eu aprendi muito nessa reportagem. Nós fomos, foi pela Nova Escola, né? Ainda tínhamos a revista impressa, eu era editora da revista e a gente foi com uma equipe da Fundação Amazonas Sustentável e da Editora Abril também, na época, para conhecer uma escola municipal que fica numa região bem afastada, assim, afastada dos grandes centros, né, na região amazônica, e que as crianças só conseguem chegar nessa escola de barco. E aí, dependendo do nível do rio, elas não conseguem chegar facilmente de barco à escola. Então, eles passam alguns meses morando na escola e estudando, e depois eles voltam para casa e recebem atividades para fazer em casa nesse período que elas estão em casa, e aí depois voltam trazendo esses projetos para a escola, né? E além desta escola, eu fiquei alguns dias lá nessa escola, convivendo com os estudantes, com os professores também, né? Além desta escola, a gente foi parando em escolas ribeirinhas para conhecer a realidade dessas outras escolas, né? Então, essas outras escolas ribeirinhas são escolas bem pequenas, que normalmente tem aquele um funcionário, que é professor, diretor, coordenador, que faz tudo, com turmas super multisseriadas, assim, não é só um pouco multisseriada, é super, né? Então, o professor está lá com crianças que seriam, sei lá, de 5 anos até 9 anos, sabe? Trabalhando com todas ao mesmo tempo. Mas a gente viu o cuidado com a leitura, as várias ofertas que esses professores, né, de maneira criativa, conseguiam oferecer para essas crianças. E também visitei escolas, aí já mais perto de Manaus, escolas que tinham um programa da Secretaria Estadual lá do Amazonas, que levavam aulas digitais de fundidores dos professores especialistas, também para comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, porque essas comunidades, por terem poucas crianças e adolescentes, não conseguiriam ter um professor especialista de todos os componentes curriculares. Então, o Estado produzia videoaulas e essas videoaulas eram transmitidas para os alunos remotamente. Isso tudo antes da pandemia, né, Maíra? Então, hoje, parece que a gente está falando de uma coisa normal, mas isso tudo foi bem antes da pandemia, foi mais ou menos 2015, 2014, 2015 que eu fiz essa viagem. E lá nessa escola, onde eu fiquei mais tempo, né, Escola Municipal Vitor Tivita, essa escola foi muito interessante, assim, a gente fez uma dinâmica com os estudantes, a gente gravou um vídeo com os estudantes, depois eu posso até te mandar, perguntando para eles quais eram os sonhos de cada um deles. E eles tinham muitos sonhos, assim. Eles queriam ser médicos, queriam ser professores, queriam ser jornalistas, eles queriam ser veterinários, e eles queriam, para fazer uma faculdade, eles têm que sair da comunidade deles, né? Então, eles já tinham essa perspectiva, tá, vou estudar aqui até um determinado ano, aí eu vou ter que sair, fazer uma faculdade fora e depois voltar. Então, eles tinham o sonho de sair,
mas eles tinham o sonho de voltar também, né? O que para mim demonstrou o quanto aquela escola estava conseguindo contribuir com a formação desses adolescentes, né? Que era mostrar para eles que eles tinham perspectivas, que eles podiam ser muitas coisas, eles acreditavam que eles podiam ser muitas coisas, né? De fato, eles podem. E que eles também poderiam ser essas muitas coisas nas comunidades, na região que eles vivem, né? Contribuindo para o fortalecimento dessa região. Então, foi muito interessante ver isso, conhecer os professores, né? Que também ficam meses longe das suas famílias, morando ali com os estudantes, olhar todo o trabalho da escola e dos professores para cuidar também de questões emocionais, né? Então, são crianças que ficam muito tempo longe das suas famílias e, assim, não tinha internet nessas casas, não era assim, vou fazer uma call com meu pai hoje à noite. Não, você vai ficar muitos dias sem falar com a sua família, né? Então, a escola tinha que lidar com inúmeras questões, desde comportamentos, sentimentos, criação de hábitos, de cuidar de si mesmo, né? Cuidar das suas roupas, cuidar das suas coisas, que em casa acaba tendo suporte dos pais para muitas coisas, mas ali são muitas crianças com poucos profissionais acompanhando, né? Então, foi muito interessante ver, assim, o cuidado com a harmonia, com o emocional dessas crianças também, sem descuidar de toda a aprendizagem e buscando, tanto no período na escola como no período em casa, conhecimentos que se conectavam à realidade daquela comunidade. Então, por exemplo, na escola, eles faziam plantios específicos e analisavam esses plantios, olhando para tradições ali que são específicas da região, por exemplo, de como plantar banana para ajudar a purificar o solo, enfim, então as aulas de ciências eram focadas nesse tipo de coisa que eles conseguiam ver ali no próprio território da escola acontecendo e depois iam ver nas suas casas também, né? Então, foi muito, muito interessante. E, sem dúvida, isso colabora para a gente pensar o quanto o Brasil é diverso, né? O quanto tem professores e escolas diferentes espalhadas por esse país. Para mim, um dos benefícios do jornalismo é permitir que a gente conheça realidades diferentes das nossas e que a gente dê visibilidade para realidades diferentes das nossas, né? Então, conhecer essas realidades foi muito engrandecedor para mim, mas poder contar sobre elas para outras pessoas e colaborar para que essas outras pessoas também conheçam também foi muito legal. E a gente, mesmo na nova escola, a gente tem essa premissa de sempre levar em consideração a diversidade brasileira, né? Então, acho que você lembra quando você produziu os planos de aula com a gente, né? A gente, nos planos de aula, a gente fala ali com o professor, dando sugestões para inúmeras possibilidades. Então, por exemplo, você tem que falar uma frase para os alunos. Você pode escrever no quadro, se você tiver quadro. Você pode projetar no slide, se você tiver um projetor. Ou você pode só falar, ou você pode fazer um cartaz, se você quiser. Porque tem professor que o único instrumento dele é a fala. Ele não vai ter uma cartolina. Cartolina, em determinados lugares, é um artigo de luxo, né? Ele não vai ter. Ele não vai ter um projetor. Talvez ele não tenha nem um quadro. E aí está ele lá com a voz dele fazendo essa atividade. Então, tem que ter sugestões para esse professor, tanto quanto tem sugestões para o professor que está super conectado, que quer testar novas tecnologias. Então, a gente tem que conversar com todos eles, né? Então, viagens como essa me fazem pensar, relembrar disso, de quantas realidades diferentes a gente tem no nosso país e da importância da gente considerar todas elas quando a gente está produzindo informações, sugestões, né? E você falou, né, Ana Lídia, acho que de um aspecto que é essencial para a gente pensar, principalmente aqui que a gente está falando com o Brasil todo, né, que a comunicação jornalística, ela tem esse poder mesmo de influenciar o público sobre as questões educacionais. Eu queria até aproveitar esse gancho, né, e te perguntar o seguinte: como que você acha que os jornalistas hoje podem contribuir para uma cobertura mais ética e mais precisa da educação, evitando aí alguns estereótipos, né, e promovendo uma narrativa que seja mais justa e mais inclusiva?
Legal, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito simples, é só ir para a escola. Os jornalistas têm que ir para as escolas, especialmente escolas públicas, né, que é onde está a grande maioria da população brasileira. Então, falar sobre essa maioria, a gente não está falando só de falar de minorias, as minorias estão lá também, mas a gente está falando de falar da maioria da população brasileira que está em escola pública, né? Então, é comum ver reportagens que falam sobre educação como se a educação brasileira se desse nas escolas particulares. Não, né? Não é assim. Então, por exemplo, os pais não vão escolher livremente a escola que eles querem colocar os filhos dele. Eles vão ser designados para uma determinada escola, né? Dependendo das regras de cada município, de cada estado, pode ser que seja o endereço, a proximidade ou determinadas características, essas famílias vão ser designadas para uma escola. E é essa escola que eles vão ter que conseguir criar uma relação de confiança e tal. A gente vê muitas reportagens sobre escolha das escolas para os filhos, que é a realidade da elite brasileira, né? De uma parcela pequena da população brasileira. Então, ir para a escola pública, visitar a escola pública, contar as histórias a partir da perspectiva da escola pública já é um grande diferencial. Conversar com professores também, né? Assim, entrevistar professores, ter os professores como sua fonte. Não só a secretaria, que também é importante, não só os gestores, mas conversar com o professor, porque é ele que conhece a realidade da sala de aula, a realidade dos alunos, a realidade dos professores. Então, não tem ninguém melhor que esse professor, essa professora, para ser sua fonte de informação, né? E dentro desse universo de escolas públicas e desses professores, entender que tem uma diversidade grande. Então, aí também, então eu vou para escolas que não estão conectadas, eu vou para escolas que recebem populações indígenas, eu vou para escolas que estão dentro de comunidades quilombolas, olhar para essas outras escolas dentro das favelas, escolas em territórios vulneráveis, né? Olhar para essas outras escolas e não só para as escolas que são exemplos de ponta, que estão à frente do seu tempo, que conseguiram recursos extras e estão fazendo a diferença. Não, qual é o trabalho? E também mostrar de um lado positivo, né? Não mostrar só, então aí tá bom, eu aumento, mostro uma diversidade de escolas, mas só mostro os problemas. Não, não tem só problema. Tem soluções em todas essas escolas. Então, mostrar a criatividade do professor, mostrar o resultado do trabalho daquele professor, a conexão desse professor com seus alunos, porque certamente tem coisas que acontecem ali, naquela escola ribeirinha, naquela turma multisseriada, que vão inspirar até o professor da escola de elite, porque ele está acostumado a usar outros recursos e talvez não esteja usando o recurso da conexão, por exemplo, da conexão com o aluno, que esse professor da escola menor, ou da escola pública, ou da escola com menos recursos está fazendo. Então, tem que entrar nesse universo, tem que conhecer, tem que retratar esse universo, para que tanto o jornalista possa entender melhor, como os leitores, os consumidores das informações que ele compartilha, possam conhecer mais o Brasil real. Muito bom, Ana. Um excelente recado aí, né, de como a gente pode trazer para a pauta cada vez mais a escola, e com certeza isso valoriza também o papel do professor, né? Eu estava até acompanhando, vou abrir um parênteses aqui, eu estava até acompanhando que tem muita pesquisa recente falando o quanto que o engajamento na docência tem caído, né? Poucas pessoas querem continuar sendo professores ou estão entrando aí nos cursos, e acho que talvez essa é uma forma também da gente poder ampliar o olhar dessas pessoas para de fato a gente não deixar, né, que isso que esse caminho continue sendo de queda aí na docência. Só que eu estava pensando aqui, a gente falou um pouco, quer comentar essa parte? Não, só ia dizer que eu concordo com você, acho que é isso mesmo. O professor precisa ser valorizado, sim, e a gente precisa ter mais pessoas interessadas, engajadas em ser professores, né? Precisa mesmo, gente, fica aí o recado, né? E a gente falou um pouquinho, né, da sua atuação como jornalista, você contou aí várias histórias, né? Você também tem a sua relação com a educação, só que a gente esqueceu do seu principal papel. Esqueceu não, né? Estava aqui na pauta para falar do seu principal papel. Você é mãe que adora contar histórias aí para o seu filho, né? Já está grandinho, mas aposto que ele continua aí gostando de ouvir histórias.
Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como que é isso, né? E como que você vê o papel das histórias e das narrativas nessa relação com o jornalismo. Se tem alguma relação e qual que é essa relação? De fato, é meu principal papel, é ser mãe. Meu filho tem 7 anos já, você conheceu ele bebezinho, né? Então, é o tempo que a gente se conhece, 7 anos. Eu e meu marido, nós contamos história para ele desde que ele estava na minha barriga, assim, então, desde a gestação, a gente lê muito, e depois que ele nasceu como bebê, a gente não só continuou lendo muito, como levando ele para frequentar espaços de leitura, né? Então, um dos lugares preferidos dele é a biblioteca. E agora que ele está se alfabetizando, agora que eu consigo ver concretamente os efeitos de todo esse trabalho, né? Assim, não desse trabalho, desse investimento na relação dele com a leitura. Então, meu filho, ele ama histórias, não só escritas, ele ama ouvir histórias e ama contar histórias, ama personagens de todo tipo. Então, lógico que ele também gosta de assistir TV, como toda criança e tal, mas ali ele se pega nos personagens que estão na TV, nas histórias que estão sendo contadas, sabe? Ele adora palavras, então ele está sempre querendo saber o significado, sempre querendo entender como usar uma palavra. E ele agora está aprendendo a ler, e ler todo tipo de livro, assim, ele gosta de ouvir histórias de todo tipo de livro, mas ele está lendo mais histórias em quadrinhos, que nesse começo, né, é uma porta de entrada, assim. Então ele fala que o sonho dele no momento é trabalhar na Maurício de Souza Produções, ele quer fazer gibis para as pessoas, e tanto eu como meu marido somos jornalistas, né? Então ele tem essa influência em casa de 2 jornalistas, assim, e ele quer trabalhar numa editora, né? Fazendo histórias para outras pessoas, contando histórias para outras pessoas. Enfim, eu sei que esse é só o sonho de 7 anos dele, muitas coisas ainda vão vir, mas para mim, o fato da gente ter apoiado ele a entender, conhecer o universo da leitura, de livros variados, personagens variados, né, colabora para que ele tenha uma visão de mundo plural, né, que ele consiga entender perspectivas também diferentes das dele, como a gente falou no começo, né, isso é muito importante, é uma competência muito importante, e eu acho que ele consegue ter um olhar para a diversidade, para o mundo, a partir das muitas leituras que ele faz, dos muitos estilos que ele lê, né? E eu considero realmente essencial que a criança tenha acesso ao mundo da leitura desde sempre. Nem sempre os pais conseguem, né, ser provedores desse acesso, porque às vezes os pais não sabem ler, às vezes não têm tempo, né? Às vezes trabalham em turnos que complicam, então eu acho que não dá só para achar que os pais vão conseguir fazer isso, né? Então a escola também é um espaço que, para muitas crianças, é o único lugar que a criança vai conseguir ter mais livros disponíveis, uma biblioteca mais diversificada e um leitor proficiente ali, né, para contar essas histórias para as crianças. Então, eu acho que é um trabalho da família e das escolas, mas para muitas crianças é na escola que isso acontece. Então, é importante que a sociedade toda pense, né, como a gente, com as crianças que a gente tem contato, a gente pode, cada um de nós, oferecer ali oportunidades para essas crianças terem mais acesso à leitura e ampliando o repertório delas, né, das histórias que elas conhecem e que elas passam para frente também. Ana, muito obrigada por ter compartilhado com a gente os seus conhecimentos, as suas perspectivas e principalmente as experiências aí tão enriquecedoras que você viveu e, claro, já trouxe aí para o grande público, mas também trouxe um pouquinho aqui no Conversa de Classe, tá? Pessoal, Obrigada, Maíra. A gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.